Olá, pessoal. Continuando com isomeria ótica, nós aprendemos que a condição necessária para fazer isomeria ótica é a presença do carbono quiral, o carbono assimétrico, aquele carbono com 4 ligantes diferentes preso nele. Como que isso vai cair na sua prova? Observem, por favor, primeira coisa importante, é localizar os carbonos quirais. Observem que esse carbono aqui à esquerda não é quiral. Lembra a dica? Carbono que tiver H3, H2, nunca vai ser quiral. Esse carbono aqui também à direita não é quiral. Por quê? Carbono que tem dupla ou tripla nunca é quiral. Então o carbono para ser quiral, ele tem que ter 4 ligantes diferentes presos nele. Se ele tiver dupla ou tripla, ele não tem essa característica. Agora, olha esse carbono aqui, por favor. Esse carbono aqui, ele é quiral? Cuidado com esse carbono. Ele tem todo esse ligante aqui do lado direito. Aqui do lado esquerdo ele tem um CH3, mas aqui embaixo também CH3. Então observem que esse ligante é igual a esse carbono não é quiral. Cuidado com isso na prova. Agora, esse carbono aqui, observe, ó, ele tem o hidrogênio, ele tem o cloro. Eu não vou riscar o lado direito e o lado esquerdo, porque senão vai ficar muito confuso. Mas observe, acompanhe o pincel atômico. Todo esse ligante aqui à direita e todo esse ligante à esquerda. Esse carbono é quiral. Eu tenho o hidrogênio e o OH. O ligante da direita e todo da esquerda é o carbono quiral. Ah, então eu tenho aqui 2 carbonos assimétricos. Ok? São 2 carbonos assimétricos diferentes. Por quê? Porque um tem ligante que o outro não tem. Então tem atividades óticas diferentes. Você viu no primeiro vídeo que a condição de ter isômeros óticos é a possibilidade de desviar o plano da luz polarizada. Se ele desvia para a direita, nós chamamos de destrógeno. Se ele desvia para a esquerda, nós chamamos de levógeno. Esses são os isômeros óticos, ok? Quando nós misturamos os dois, não é um novo isômero. Por quê? Porque você apenas sobrepôs, certo? Então, a mistura racêmica que a gente chama. Por isso, os verdadeiros isômeros são os ativos. Quanto mais carbonos quirais eu tenho, mais desvio óticos eu vou ter. Eu posso ter 2, 3, 4, 5. Então, vem a pergunta, quantos carbonos quirais eu tenho aqui? Aí o aluno pensa, bom, Deb, se você tinha 1, certo? 2 carbonos, 2, 4. Não funciona assim, certo? É que para calcular os verdadeiros isômeros que são os ativos, certo? Que são os destrógenos e levógenos, os verdadeiros isômeros, nós usamos a fórmula 2 elevado a N. E o que é esse N? Esse N é o número de carbonos assimétricos diferentes, ok? Então nós vamos ter 2 elevado a 2, então eu vou ter 4 isômeros oticamente ativos. O que significa isso? Se eu jogar a luz polarizada nesta substância dentro de um tubo de ensaio, eu vou ter 4 desvios óticos. Eu vou ter o destrógeno 1 e o levógeno 1. O destrógeno 2 e o levógeno 2. Então eu vou ter 4 isômeros oticamente ativos. Quanto mais desvios óticos eu tenho, mais carbonos assimétricos eu tenho. Certo? Isso que o oncologista estuda. Quando ele vai fazer uma radioterapia, ele tem que saber a incidência desse rádio, o quanto que desvio vai ter para não matar células boas. Esse é o grande problema da radioterapia. Quanto mais desvios você tem, é perigoso, tá? Agora, se você quer calcular os inativos, certo? Que são as misturas, ora, nem precisa fazer conta, é a metade. Mas se você gosta de matemática, 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1, 2. Então, você já sabe que você vai ter a mistura destrógeno e levógeno 1, vai formar o racêmico 1, destrógeno e levógeno 2, racêmico 2. Mas se caísse numa prova, quantos isômeros óticos você tem? Você responde 4, 2 ou 6? Responde 4. Isômero ótico são apenas os ativos. Se ele perguntasse assim, quantos ativos e inativos? Aí você coloca tudo. Mas quando ele pergunta só isômero ótico, são apenas os ativos. Ok? E lembrar que quanto mais isômero ótico tem, mais desvios você vai ter.
Mas, moçada, precisamos tomar cuidado que isomeria ótica pode acontecer em composto fechado. Ora, se nós analisarmos, por exemplo, este composto aqui, ó, e eu pergunto para vocês, esse composto, ele faz isomeria ótica? Ora, do jeito que eu estou colocando, vocês estão percebendo que ele não tem isômeros óticos. Por que ele não tem isômero ótico, Debs? Porque todos os carbonos têm 2 hidrogênios, são ligantes iguais. Tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o hidrogênio daqui e colocar um cloro. Pronto. Agora, eu tenho 4 ligantes diferentes? Debs, eu não estou entendendo. Por quê? Eu estou enxergando 2 ligantes diferentes. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro. Cadê os outros 2 ligantes? Quando você analisar um carbono que faz parte de um ciclo, você tem que analisar os ligantes da seguinte maneira. Esse é um ligante, esse é outro. A sequência horária é um ligante e a sequência anti-horária é o outro ligante. Então vamos ler a sequência horária. CH2, 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 CH2. A anti-horária. CH2, 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 CH2. Você percebeu que é a mesma sequência? Então esse carbono não é quiral. Mas, se eu apagar isso daqui e colocar uma dupla aqui, observem, esta sequência é exatamente igual a esta? Não. A leitura sequencial não é a mesma. Então eu posso dizer que esse carbono aqui, ele tem esse cloro que é um ligante, esse hidrogênio que é um ligante, essa sequência horária diferente da anti-horária. Esse carbono é quiral, então esse composto tem um carbono quiral. Então é muito importante você aprender a localizar carbono quiral, tá? Agora, cuidado com as curiosidades sobre isomeria ótica, né? Certo? Por exemplo, as drogas destrógeno e levógeno, né, a famosa série americana, onde um professor de química faz metanfetamina, certo? Por que a metanfetamina dele era tão boa, né? Vamos dizer assim, era tão forte, 93% de pureza? Porque a destrógena era 100% alucinógena, a levógena não. Então ele separava por quiralidade, né? Um dos prêmios Nobel que nós temos de química é exatamente esse, né? Conseguiram separar destrógena do levógeno, certo? Então hoje tem muito tipos de remédio que deixaram de ter contraindicações porque só tem destrógeno e só tem levógeno. Só para você ter ideia, a glicose destrógeno é absorvida pelo nosso corpo, a levógena não. Então, o fato de você ter destrógeno e levógeno é como você pensasse numa enzima e substrato. O destrógeno encaixa, né, e o levógeno não, porque um é invertido do outro. Então, um vai ter ação, ou uma ação boa ou ruim, e o outro não. Tá? Essa é a grande diferença de isomeria ótica. Então é muito importante que você saiba como achar carbono quiral dentro da estrutura. Não se preocupe muito com o número de isômeros óticos. Se preocupe em achar carbono quiral em compostos abertos e em compostos fechados. Um abraço.